Oi, gente, tudo bem? Vocês já ouviram falar das personagens femininas de Edgar Allan Poe? Berenice, Morella, Ligeia são personagens cativantes que Allan Poe descreveu em contos muito bonitos e muito poéticos. Vamos conhecer o conto Ligeia. Ligeia é uma das narrativas mais bonitas, líricas e, é claro, também mórbidas de Edgar Allan Poe. Foi publicada pela primeira vez em 1838 e está na célebre coleção de contos Histórias Extraordinárias. A trama explora temas como a memória, a obsessão e a imortalidade, envoltos em um clima de mistério e horror gótico. Eu já aviso vocês que vai ter spoiler, mas não se preocupem, pois a narrativa é tão bonita, tão lírica, que vale a pena a leitura. Esse conto nos transporta para lugares fantásticos, talvez entre as fadas da Irlanda ou um daqueles antigos castelos celtas, de tão bonita que ela é. Antes de começar, também vou pedir a vocês a curtida, que não custa nada, né? Afinal, e se você gostar também, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos que amam a boa literatura. Edgar Allan Poe utiliza um narrador sem nome para descrever o seu relacionamento com a enigmática, a misteriosa Lady Ligeia. Esse nome, Ligeia, já nos faz pensar em algum ser mítico, pois ele tirou da mitologia grega do nome cuja transliteração se lê como Ligeia ou Lígia. Há uma sereia mitológica com esse nome e também uma filha de um rio ou um rio-deus na mitologia grega. Ligeia tem uma beleza e uma inteligência que transcendem o comum, criando uma aura de quase divindade ao seu redor. A descrição de Ligeia evoca seres etéreos, cuja origem o narrador não compreende, e isso aumenta o caráter místico da personagem. Desde o início do conto, eu percebi como o narrador, o mocinho, digamos assim, da história, ele demonstra uma adoração quase religiosa por Ligeia, e ele vai descrevendo as suas características físicas de maneira obsessiva, especialmente os olhos dela, que são negros, e também os cabelos são negros e cacheados. Diante dessa descrição, me veio a ideia, a figura da Rita Hayworth em um filme antigo que eu assisti e em que ela interpretava a musa da dança, Terpsichore. A presença de Ligeia é meio sobrenatural até, e a sua inteligência e a sua habilidade em assuntos metafísicos tornam ela ainda mais estranha. A paixão do narrador por ela é intensa, mas esse amor é abalado por uma misteriosa doença. Tinha que ter, como quase em todas as personagens femininas de Poe. E essa doença leva a Ligeia à morte. Antes de morrer, ela recita um poema que simboliza a tragédia da vida humana, refletindo a visão pessimista e fatalista de Poe sobre a existência. Essa também é uma marca registrada do estilo de Poe. Vejam só. Depois que Ligeia morre, o viúvo vai mudar para a Inglaterra e vai casar de novo, desta vez com uma beldade loira, a Lady Rowena de Tremaine. Este segundo casamento, porém, é marcado pela frieza e falta de amor, agravada pelo vício que o narrador tem em ópio, apesar de que o ópio na época de Poe era uma espécie de maconha, E embora não se saiba se o autor usava isso mesmo, talvez ele gostasse de colocar esse tipo de vício nos seus personagens. Era, de certo, uma forma de dar aquela aura de delírio, de sonho ou de devaneio aos personagens dele. O quarto nupcial era no estilo gótico, com tapeçarias douradas e objetos orientais. E isso vai criar um ambiente de opressão e mistério, onde Rowena
também acabará ficando doente e não se sabe por quê ou do que exatamente. A narrativa vai ser de um horror que cresce quando Rowena parece ressuscitar momentaneamente, mas só para sucumbir de novo, deixando o pobre do marido em um estado de terrível desespero. O clímax acontece quando o viúvo, dominado pela memória da querida Ligeia, vê o cadáver de Rowena se transformar na outra, na Ligeia. Esse momento de terror é cheio de incertezas, pois o leitor não entende se aquilo é real ou se não passa de um delírio do coitado do esposo, dado que ele já está com sua consciência alterada pelo ópio. Poe joga com a ambiguidade, entre o real e o sobrenatural, o real e o delírio, sugerindo que a obsessão do narrador pode ter manifestado fisicamente a presença de Ligeia, ou que tudo não passa de uma alucinação. Aparentemente, o autor quer aqui simbolizar a perenidade do amor que, de certa forma, suplanta até a morte. Não lembra a vocês uma história que há pouco tempo eu falei aqui no canal? Sim, lembra um pouco a obsessão de Heathcliff e Catherine em O Morro dos Ventos Uivantes. E lembra também aquele amor do Heathcliff quando Cat morreu. E depois apareceu para algumas pessoas da região na forma de um fantasma. Ligeia é um exemplo belíssimo do estilo de Poe, onde o terror psicológico e o sobrenatural se entrelaçam para criar uma narrativa perturbadora, porém romântica e triste ao mesmo tempo. O estilo de Poe vai além de apenas narrar uma história de amor ou uma história de terror sobrenatural. Ele sabe mexer com os nervos e as emoções do leitor, deixando sempre aquela atmosfera de dúvida. Será que realmente a doce Ligeia tentou reencarnar através do corpo de Lady Rowena? Contem para mim se vocês leram esse ou outros contos de Poe, se leram ou se gostam desse estilo. Eu notei de cara uma similaridade com O Morro dos Ventos Uivantes. E vocês? Há paralelos desse tipo de narrativa com outras que vocês já tenham lido? Eu vou deixar o link dos livros de Poe na caixa de informações. Gostaram do vídeo? Lembrem-se de dar o like, comentar e compartilhar.